pós-graduação com certeza me preparou para ser a fisioterapeuta que eu contrataria se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindas ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu trago para vocês conhecerem fisioterapeutas muito inspiradoras, fisioterapeutas que passaram pela nossa escola e que hoje já são pós-graduadas em fisioterapia obstétrica. E hoje eu trouxe para vocês uma super colega, uma super aluna aqui dos nossos bancos da Escola Materna, que é a Lauriana Dornelas. Ela que é lá do Goiás, que é gente boa. Eita, lugar que tem gente boa, hein? A gente tem aqui várias alunas que elas não tem uma aluna do Goiás que não é incrível. E hoje eu vou trazer aqui para vocês essa físio que tem muito a agregar com a sua história. E eu já queria, inclusive, pedir para a Lau começar esse podcast contando para nós como que foi essa trajetória até chegar aqui na nossa pós. Como é que foi essa chegada no, nossa, eu gosto de grávidas, nossa, eu gosto dessa área de saúde da mulher, como foi até essa decisão de entrar na nossa pós-graduação, todos os percalços, conte-nos tudo e não nos esconda nada, Lau. Então, vamos lá. Eu entrei na faculdade em 2019, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu era um bebê, não sabia de nada, eu tive contato com a fisioterapia por tratamento de uma escoliose que eu tinha quando eu era adolescente. E assim que eu entrei na faculdade, o que eu conhecia de fisioterapia era pilates, escoliose, enfim, essa questão mais de coluna. E quando eu entrei e fui estudando, no quarto período da faculdade, eu tive o primeiro contato com a área da saúde da mulher, o primeiro contato com a área, assim, que hoje eu sou apaixonada, e foi ali que eu soube exatamente o que eu queria, a faculdade com 10 períodos, então no quarto período eu já sabia exatamente o que eu queria, eu via os meus colegas pensando, caramba, o que eu vou fazer, para onde eu vou, e eu era a única da sala que sabia exatamente o que eu queria, e foi a única da sala também que seguiu esse sentido na fisioterapia da área da saúde da mulher. E assim que eu terminei a faculdade, eu me vi num lugar assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque apesar da gente ter uma base muito positiva na faculdade, a gente sai com muito medo, né, de entrar no mercado de trabalho, de entrar ali vendo vários profissionais se destacando nas áreas, e eu sabia que eu precisava me especializar, sabia que eu precisava de um norte. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre pós-graduações, eu encontrei a escola materna, encontrei a Betina, linda, com seus olhos azuis, super cativante, e eu sabia que era aquilo que eu queria, e eu ainda estava desempregada, eu tinha acabado de formar, tinha uns 2 meses, ainda não tinha nem colado grau quando eu comecei, quando eu encontrei a escola materna. E aí conversei com os meus pais, eles falaram, começa e vai, dá o passo e Deus dá o chão, e foi exatamente o que aconteceu. Tentei com outras, tentei pesquisar outras, mas nenhuma me passava aquele sentimento que a Betina sempre passou nas suas chamadas da escola materna, e aí assim que eu comecei a pesquisar sobre, veio a semana da fisioobstétrica, que foi ali que eu fui realmente ganhada, assim, eu falei, é exatamente isso que eu quero, que foram vários dias, né, de lives que você fez, e no final, eu sabia o que eu queria, e aí eu comecei a pós-graduação, e assim que eu comecei, eu já fui engolindo a pós-graduação, porque como eu ainda estava parada, eu falei, eu preciso usar esse tempo para absorver o máximo de informação possível, o mais rápido que eu conseguir. Então, eu me afundei mesmo ali na pós-graduação, e depois de um tempo, quando eu me senti preparada para começar os atendimentos, foi só sucesso desde a minha primeira paciente. Eu lembro até hoje que a minha primeira paciente foi muito especial. Eu lembro quando ela fechou a avaliação e eu não cabia em minha alegria. E aí eu tinha conversado com uma fisioterapeuta da cidade que tinha um consultório, e aí ela me cedeu o consultório
para eu realizar esse atendimento. Eu lembro até que eu levei uma flor para minha paciente, a minha primeira paciente. Eu acho que ela nem sabe que ela foi a minha primeira paciente, mas assim foi muito especial para mim. E depois dela, eu só tive mais e mais pacientes, mais contato com as gestantes e vi que era isso mesmo que eu queria e sou apaixonada nessa área até hoje. Hoje eu moro em outra cidade, não é mais onde eu fiz a faculdade, onde eu tive as minhas primeiras pacientes, mas sigo atendendo gestação, parto, pós-parto e é isso. Nossa, muito legal. Muitas coisas para a gente falar aqui no meio dessa jornada. Uma das coisas que eu notei aqui foi do teu privilégio, né, de ter tido a saúde da mulher, uma boa saúde da mulher, porque, nossa, hoje eu converso com muitos fisioterapeutas e, infelizmente, principalmente essas pacientes, essas fisioterapeutas que se formaram durante a pandemia, assim, então a gente teve uma parte muito escassa, carente na saúde da mulher, então que bom escutar você falando que você teve uma boa bagagem, ainda mais tão cedo, e eu fiquei, até me chamou um pouco a atenção você ter falado que você foi a única da turma que seguiu na área da saúde da mulher, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo, não sei se você concorda comigo, porque é ruim porque nós temos muitas pacientes precisando da gente e poucas fisioterapeutas capacitadas, né, querendo. Se a gente tem poucas fisioterapeutas capacitadas, imagina quantas pacientes com a vocação, né, que são menos ainda. Então, isso que eu sempre bato na tecla, né, ainda é uma área muito próspera, porque a concorrência ainda é muito baixa comparado com outras áreas, né, enfim. E aí, já unindo com a minha pergunta, Lau, eu lembro de você nitidamente, assim, muito proativa, sabe? Com muita vontade de fazer o investimento virar, né? Então, você começou ali com a ajuda dos teus pais e depois você tinha essa meta de fazer após se pagar com o teu trabalho, se pagar com os teus atendimentos. E eu queria saber de você, assim, em quanto tempo que você começou a já conseguir atender pacientes, a já conseguir colocar em prática o que você estava aprendendo, assim, com a tua imersão nos teus estudos da obstetrícia? Então, igual eu falei, quando eu comecei eu ainda estava desempregada, então eu engolia após, assim, as aulas que eu podia assistir, eu assisti muito rápido, e foi questão, assim, de 2 meses, acredito, acho que não foi nem tudo isso, eu já consegui começar, eu já fiz vídeo para o Instagram, já anunciei que eu estava com a agenda aberta para atendimentos, e foi quando eu comecei a ficar conhecida na cidade. Ganhei bastante seguidores, tive vídeos viralizados, enfim. E não foi muito distante, não. Acredito que no máximo 2 meses de quando eu comecei, assim, para eu me sentir preparada, que eu assisti às aulas. E aí, quando eu marquei a primeira consulta ali da minha paciente, eu voltei lá no começo e assisti tudo de novo, para ter, assim, aquela segurança. E eu sempre transpareci estar confiante, porque eu realmente estava confiante, porque eu via tudo aquilo que você falava, tudo aquilo que você passava, e eu pensei, eu fui muito bem instruída, eu preciso replicar aquilo que eu aprendi, e eu consigo. E aí eu levantei e fui, e daí para frente, sem inseguranças, graças a Deus, para atender. Claro que a gente sempre se depara com um desafio novo, fica ali uma coisa ou outra que a gente vê de diferente em cada paciente, mas a base, com certeza, foi muito importante e muito cheia e muito rica daquilo que eu precisava. Então, logo depois que eu comecei a pós, eu já consegui começar a atender. Porque eu tive esse privilégio de ter esse tempo para realmente me inserir na pós-graduação. E é isso. E você falou dessa questão do pessoal da minha sala, que só eu fui. Eu tenho uma frase que marca a minha vida de um cantor que eu gosto muito, que é Mania de Grandeza num Corpo Pequeno. E eu sinto que eu tenho muito essa grandeza num corpo pequeno, porque eu quero muito ajudar. Eu falo que quando eu me sinto presa, quando eu sinto que eu não estou conseguindo oferecer todo o meu potencial, eu quase adoeço, porque eu vejo a carência na nossa área, eu vejo a carência de gestantes, eu vejo relato de gestantes, assim, às vezes pessoas que eu conheço depois de ter o seu bebê, depois de passar por uma gestação,
o sofrimento, a tristeza que é muitas experiências de partos de pacientes, de pessoas que passam pela minha vida, e eu penso, caramba, eu podia ter ajudado. Se eu tivesse te conhecido antes, ou se eu tivesse conseguido chegar a você a tempo, eu conseguia te ajudar, e não teria sido tão traumático, não teria sido tão difícil. Então, eu vejo muito essa carência e me dói muito, e eu penso, caramba, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso passar o meu conhecimento para frente. Então, eu tenho muito essa visão do ponto negativo, de ter sido a única profissional de uma sala de mais de 40 alunos, ter sido a última, a única a ir para essa área, porque eu vejo realmente a carência e a necessidade da nossa área entre as gestantes e puérperas. E é interessante isso porque traz o senso de responsabilidade, né? Porque faz com que a gente pense assim, poxa, a fisioterapia traz muitos benefícios. A fisioterapia, ela poderia ter mudado um diagnóstico, um prognóstico, né, da paciente. Então, eu entendo perfeitamente isso que você fala, desse senso de responsabilidade, de adoecer, sabendo das histórias dos nossos pacientes. E da mesma forma, eu também entendo o contrário, né? O quanto a gente fica feliz quando a gente chega a tempo, quando a gente muda essa história, quando a gente consegue. Porque isso, eu até queria te perguntar, né? Se você sente isso. Mas uma coisa que me marcou na minha jornada, porque eu sei que esse podcast é sobre você, mas pedindo uma licencinha só para dar uma contribuída com a minha jornada, mas eu fui treinada, Lau, diferente de você. Eu só conheci a saúde da mulher no final da faculdade. Então, eu fui muito treinada para saúde cardiorrespiro. Então, eu trabalhei em hospital. Durante 3 anos, fui estagiária nessa casa, sempre pensando que eu ia trabalhar na cardiorespiro. E era uma área me gerava muita impotência, porque eu não conseguia, de fato, ser tão determinante no futuro daquele paciente. Eu dava conforto, eu dava melhora na qualidade de vida, mas não era assim uma coisa tão determinante como, por exemplo, você reverter uma incontinência urinária, você fazer aquele parto ter uma prevenção de um trauma perineal, enfim, durar menos, ter menos dor. Enfim, são tantas coisas maravilhosas que a gente consegue ter eficácia muito grande na saúde da mulher, que eu entendo onde você quer chegar. E até aproveitando para fazer esse gancho com a pergunta de saber se você também sente isso, esse impacto tão forte do nosso trabalho dentro da saúde da mulher, eu queria saber de você, hoje, qual que é a tua lógica de atendimentos, né? Quais que são os públicos que você consegue atender, que você atende em consultório, em domicílio? Conta pra gente um pouquinho também do teu dia a dia. Como é que é a tua prática com os teus tipos de pacientes? Então, eu sinto muito isso também, essa sensação de que eu faço a diferença, isso é muito importante. Eu tenho também um trabalho hoje em UTI durante a noite, eu sou plantonista noturna, então eu consigo exatamente ver a diferença de uma área para outra. Você está inserido em uma equipe multidisciplinar, onde cada um faz uma coisa, e quando você entra dentro da casa de uma paciente que tem você ali e pronto, você é o ponto de equilíbrio daquela paciente, toda informação que você consegue, que aquela gestante tem acesso, é praticamente você que passa. Então, essa diferença e essa sensação de realmente fazer a diferença, de ser importante na vida de uma pessoa é muito grande. Hoje eu atendo de forma domiciliar, eu peço licença, entro na casa da minha paciente e a primeira coisa que eu falo para ela, eu posso nunca ter visto ela na minha vida, eu falo, a partir de hoje nós seremos melhores amigas, porque a gente vai ter um nível de intimidade muito grande, a gente vai ter um contato muito grande e a gente vai criar um vínculo, porque a maioria das pacientes chegam ali por volta das 15 semanas, então é um processo longo, né, até chegar ali na data prevista do parto, enfim, as 40 semanas. Então, a gente cria realmente um vínculo com as pacientes, e eu sempre falo para elas, a partir de hoje eu serei sua melhor amiga. E aí elas ficam meio assustadas, assim, tipo, o que você quer dizer com isso? Mas conforme os atendimentos vão passando, elas conseguem entender o porquê que eu falo isso. Porque eu quero estar ali como realmente uma amiga,
apoio, não só como uma profissional que vai prevenir alguma coisa, que vai ajudar em outra, mas eu quero realmente estar ali como um apoio da minha paciente, como um socorro na hora da aflição. Ah, Laureana, eu estou sentindo isso aqui, tá tudo certo, o que que eu posso fazer? O que que você acha que eu faço? O que que você me orienta? Então, ter essa confiança das pacientes é muito importante. Então, hoje o meu dia ele funciona assim: eu faço atendimentos domiciliares durante o dia, atendo as minhas gestantes, cada uma no seu período gestacional, e durante a noite, não todas as noites, mas eu trabalho em UTI como plantonista. E é isso, é uma rotina bem corrida. Eu vivo na rua, eu visito a minha casa. As pessoas até brincam comigo, que falam que não sabem como eu consigo dar conta da minha rotina, mas, assim, é muito gostoso estar inserida nessa área e estar tão próxima da minha paciente, porque às vezes o consultório ele gera uma tensão, né? Não que seja ruim, com certeza, ter um consultório, ter o local onde você atende é muito importante, mas também ter acesso à intimidade da sua paciente, ter contato ali realmente com a vida daquela pessoa, com a forma que a casa dela é programada, se ela tem assistência, se ela não tem, você já conhece a rede de apoio, então a gente acaba que cria um vínculo maior nessa questão de atendimento domiciliar. Legal isso que você falou, Lau, porque eu sinto que o consultório, o ambiente controlado, digamos assim, ele é muito mais confortável para o terapeuta. O Sim. fisioterapeuta vive uma vida muito mais controlada, o trabalho de vir é do paciente, então os seus recursos estão sempre organizadinhos, você tem ali um controle de temperatura, de tudo, né? Porém, o atendimento a domicílio, ao meu ver, até como paciente, assim, o atendimento a domicílio ele é muito mais confortável para o paciente. Então, eu até queria saber de você se você notou isso, mas quando eu estava na faculdade, eu senti até um pouco de desvalorização do fisioterapeuta olhando para o atendimento a domicílio, tipo assim, meu paciente não vai querer atendimento a domicílio, meu paciente não vai me ver com bons olhos. Quando, na verdade, eu vejo o atendimento a domicílio até como uma coisa mais VIP, mais exclusiva, que você pode entregar um atendimento diferenciado, uma coisa até mais caro muitas vezes, sabe? Porque você entrega uma entrega diferente, né? Então, a gente tem até uma aluna, que também é de Goiás, se não me engano, a Carla, que eu lembro que ela me contou que o atendimento a domicílio dela tinha escalda-pés, tinha toda uma experiência de entregar para a paciente aquele momento relaxante, que ela vai, né, se desconectar de tudo que está acontecendo. Então, eu sei que o atendimento a domicílio tem muitos desafios, eu até queria que você listasse aqui quais são hoje os seus maiores desafios nesse tipo de atendimento, mas eu também vejo muitas coisas, até a mais fácil inserção, né? Você tem menos risco, você não tem que botar um dinheiro muito grande para alugar um lugar, para reformar um lugar. Mas eu vejo assim, tem ônus e bônus, tem desafios e coisas boas. E eu queria saber de você, assim, o que você, na sua prática, sente de desafios e de coisas positivas, que você até dá de dicas para as pessoas que estão nos escutando. Então, os desafios do atendimento domiciliar, eu acho que não só na parte da obstetrícia, mas geral, que eles geram um cansaço muito maior, porque você entra dentro do seu carro, você pega o seu transporte, você chega na casa da paciente, você leva os seus materiais, muitas vezes você anda com bola suíça e vários outros aparelhos, e essa deslocação de um paciente para o outro, às vezes aqui em Goiás, pelo menos, faz muito calor, então o atendimento durante a tarde, por exemplo, é bem puxado. Mas, assim, e aquela tensão também de como você vai ser recebido naquela casa, você chega na porta da casa do paciente, assim, você fala, eu tenho a te oferecer, eu só tenho o meu conhecimento, aquilo que eu posso te oferecer, mas eu não tenho um café para te oferecer, não tenho uma água, o que a gente tem ali geralmente no consultório, né, aquele conforto maior, entre aspas. Mas depois da primeira vez, assim, o primeiro dia sempre você fica mais engessada, você fica com medo da abertura que a paciente vai te dar, mas depois que o paciente se acostuma com você dentro
da casa dela, assim, é muito melhor. Eu acredito que você consegue criar um vínculo maior, igual eu tô com uma paciente que começou há pouco tempo e ela ainda não tinha bola suíça. E aí eu peguei uma bola que eu tinha, deixei na casa dela, falei, vai usando por enquanto, pode usar, pode usufruir. E hoje ela me mandou áudio falando, meu Deus, que coisa maravilhosa, parece que o mundo se abriu. Então a gente tem esse maior vínculo com o paciente mesmo, de você poder ajudar, deixar um material na casa dele. E aquilo que eu falei, você começa a adaptar a fisioterapia, os exercícios, os movimentos, à forma que a casa consegue te oferecer. Porque às vezes lá no consultório tem a bola, tem o tatame, tem vários recursos, e aí você passa aquele exercício para casa, mas você precisa fazer durante a semana, mas aí a paciente acaba que não tem aqueles mesmos recursos e fica assim, mas como é que eu vou fazer na minha casa? Então, você está dentro da casa do paciente, você consegue ter mais noção e você consegue passar exercícios que se encaixem melhor na rotina daquele paciente. Então, às vezes tem um sofá que é confortável de fazer um exercício, às vezes o paciente tem alguma coisa dentro de casa, às vezes tem uma barra, às vezes tem um lugar que o paciente consegue se segurar para fazer um exercício. Então, você consegue ter mais noção daquilo que você consegue passar para não ficar algo muito distante da realidade do paciente. Acho que essa é uma das coisas que eu mais valorizo no atendimento domiciliar. E ali também o contato com a família, contato com os cachorros, igual essa paciente mesmo que eu deixei a bola, ela tem 2 cachorros, 2 bulldogs, que são, assim, os amores da vida dela. E, assim, você tem o contato e eu acho que a gestante, ela percebe muito isso, a forma como você trata a casa dela, a forma que você trata quem está presente, a família, às vezes a mãe, às vezes o marido, às vezes o cachorro. Então, você consegue entregar mais de quem você é. Eu sou muito, igual você falou, eu sou muito para frente, assim, eu converso muito. Então, se a pessoa ela me dá um nível de intimidade, lógico que não ultrapassando o ético, mas eu consigo ser mais eu e eu consigo passar mais essa confiança para o paciente do que um consultório ali que é quadrado, você pega, entra, ele sai, e você não tem muito esse vínculo. Nossa, muito, muito bacana essa teu parecer, teu panorama, assim, de dicas para os profissionais. E eu sinto também que você tem um nível de eficácia maior quando você está em casa, até por causa da funcionalidade, né? Como você bem falou, você conhece mais o contexto, você conhece mais, né, a rede de apoio e tudo mais. Então, por exemplo, né, você estava conversando comigo anteriormente que não somente gestantes, mas às vezes disfunções do assoalho pélvico você também atende. Então, vamos supor que você tem uma paciente que está com incontinência urinária, e ela está com incontinência urinária ao levantar da cadeira. Você vai conhecer a cadeira. Você vai conhecer como é que ela faz o gesto motor que ela mais perde urina. Então, você consegue... Exatamente. Claro que aqui foi só um exemplo mais esdrúxulo, mas a gente consegue enxergar na prática aquela ação que pode estar, aquela função que pode estar trazendo malefícios. Então, muito... Eu sou fã do atendimento a domicílio, principalmente como paciente. Eu adoro, assim, eu pago para não sair de casa, sabe? Tudo que eu posso fazer de casa, eu faço. Tanto que eu acredito que a pós-graduação ser online combina muito com o meu perfil, assim, de gostar de estudar em casa, de fazer as coisas no meu próprio tempo, enfim. E até aproveitando esse gancho, eu queria saber de você, Lau. Como foi para você a sua rotina de estudos, assim? Você conseguiu fazer a pós, assim, tranquilamente, sendo online? Como é que foi para você até a tua organização, se você quiser contar para a gente como é que você se organizou, assim, para fazer os módulos, divide aí com a gente. Essa questão do atendimento domiciliar, voltando um pouquinho, eu lembro de uma parte da pós-graduação que você falou sobre atendimento domiciliar, e eu ainda muito, muito nova, assim, muito inocente, eu lembro de você falar que via o atendimento domiciliar como algo muito, muito melhor, assim, às vezes você consegue até cobrar um pouco a mais por você estar se deslocando, e eu não vi o atendimento domiciliar desse jeito. A gente tem esse preconceito com o atendimento domiciliar, né?
Porque eu acho que quando se fala de atendimento domiciliar, a primeira coisa que a pessoa pensa é, não tem um consultório, então atende em casa. Eu acho que a gente gera esse preconceito. Mas, assim, os lados positivos do atendimento domiciliar, eu comecei a ver a partir dessa frase que você falou sobre o atendimento domiciliar, sobre o valor que ele tem. E hoje em dia tem dado super certo para a forma que eu tenho trabalhado, assim, entrar realmente e conhecer o paciente no seu momento mais íntimo ali, mais recluso, você consegue entender um pouco melhor da rotina do paciente. E agora, voltando à sua pergunta, eu me organizei assim, eu peguei o meu computador, peguei um caderno, peguei 3 canetas de 3 cores diferentes, porque eu sou muito visual. Falei, eu vou estudar. E aí, assim, ali no começo, muita coisa que você falava, eu anotava, e depois eu revisava, fazia mapas mentais, para depois eu conseguir revisar. E tudo aquilo que eu ia aprendendo, uma forma de memorizar muito, eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, de muitas coisas que eu aprendia na pós-graduação. Então, era uma forma de guardar mesmo aquelas informações. Então, eu fazia vídeos, eu fazia stories, eu postava no Reels, vídeos de informações que eu via como algo muito importante, que eu absorvia na pós e que eu poderia passar para frente, poderia ajudar alguém mesmo estando longe. Então, esse foi um dos métodos que eu usei, porque eu sempre gostei muito dessa área do Instagram, enfim, de postagens, sempre acompanhei muito profissionais, sempre te acompanhei muito, eu vi os vídeos que você postava, pensava, nossa, caramba, adorei esse vídeo, e aí eu sempre tentei levar isso, e eu consegui assistir muito rápido, como eu falei, eu ainda estava desempregada na época, então o tempo que eu tinha, eu sentava com o meu computador, e assim, a absorção do conteúdo maravilhosa, a forma que você aborda os temas é muito clara, é muito explicado, não deixa brecha para dúvidas. E ainda assim, se tiver brecha para dúvidas, a gente tem a questão lá da escola materna, né, do acesso, onde a gente consegue retirar dúvidas, que eu sempre valorizei muito, deixar comentários, às vezes a gente via uma dúvida do outro colega que tinha embaixo, e aí já tinha a sua resposta, a gente acabava sanando as próprias dúvidas ali mesmo. Então, assim, conteúdo muito bem explicado, sempre muito bem passado. E uma coisa que eu vejo muito é que você quer passar da forma mais natural possível e você cativa a gente. Tanto é que eu participei do evento Intraparto que você fez. Eu acho que você até deve ter me visto lá. Que eu pensei, gente, eu preciso dessa injeção de betina na minha vida para me dar mais ânimo, assim, porque a gente vai fazendo, as coisas vão entrando no automático, né? Então, quando eu vi que você ia fazer o evento, eu falei, eu vou participar, mesmo muitas coisas eu tendo visto na pós, mas a gente vê por uma perspectiva diferente. Eu vi muita gente, assim, querendo entrar na pós, e vem aquele sentimento de, caramba, um dia eu estive lá e hoje eu estou aqui no lugar que eu estou, já formada na pós-graduação. Então, assim, a pós-graduação foi realmente um divisor de águas na minha vida. A forma como você sempre passou, a forma como você sempre cativou nós alunas é muito importante. É uma coisa que eu levo para o meu consultório, para o meu atendimento domiciliar, até para a minha UTI, que não é da área, mas, assim, tem ensinamentos que a gente leva para a vida, a forma como a gente passa a nossa informação e como a gente tem acesso ao nosso paciente, aquilo que a gente quer oferecer para ele. Eu acredito que isso que eu aprendi com você se encaixa não somente na área da obstetrícia, mas em todas as áreas profissionais, em qualquer área que nós estejamos. Então, é igual eu falei, eu precisava, assim, de uma injeção de betina, esse bom humor e essa cativação, essa vontade, porque, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer, como eu disse, a frase mania de grandeza no corpo pequeno, e é muito bom quando eu encontro
profissionais que têm essa mesma mania de grandeza no corpo pequeno, essa vontade de ensinar. Eu sou apaixonada no que você fez, assim, de criar a pós do zero, assim, você explicou na pós que começou a atender e as pessoas te falavam, né, que você precisava passar aquilo para frente e ver o que você se tornou, ver quantos alunos você tem hoje, isso me inspira muito e eu quero um dia poder passar para frente tudo que eu aprendi, tanto na faculdade, quanto na pós-graduação, quanto nos meus atendimentos diários, e eu tenho muita vontade, porque eu vejo que foi isso que você fez, e eu quero poder um dia fazer também, levar conhecimento, de alguma forma, para as pessoas. Que legal, Lau, que bom saber disso. Obrigada pela gentileza das palavras. Eu acho que é interessante esse negócio que o atendimento terapêutico, ele é muito sozinho, né? Se você parar para pensar, a gente fica muito sozinha. Os nossos atendimentos, embora a gente esteja sempre com o paciente, a gente está nos intervalos ali só nós conosco, né? Então, assim, você está num ambiente hospitalar, por exemplo, numa UTI, que está sempre em equipe. Mas nos atendimentos, o fisioterapeuta, ele acaba ficando mais ali à deriva, né, digamos assim. Então, eu acho interessante que você fez esse movimento de... Inclusive, a Lau é nossa aluna da formação continuada, então ela se formou e seguiu aqui conosco, porque ela não queria sair desse ambiente. Mas eu acho importante a gente sempre estar nesse ambiente de fisioterapeutas que se apoiam num lugar em que a gente pode trocar experiência, se reabastecer, às vezes, de uma energia, porque, cara, a energia de todo mundo cai. Às vezes a gente fica um pouco desanimada, às vezes a gente fica um pouco assim, será que é isso que eu quero mesmo da minha vida? E aí você tem que ir lá, não, olha só o que o nosso trabalho faz, olha só a diferença que a gente faz no mundo, olha só as evidências de que você é uma fisioterapeuta incrível. Então, acho que é importante, às vezes, a gente ter, não uma injeção de betina, mas uma injeção de ânimo, uma injeção de ânimo na nossa vida, porque eu acho que isso nos ajuda a não parar, a continuar fazendo o que a gente estudou para fazer, o que a gente é boa para fazer, né? Então, eu entendo o que você quer falar e também valorizo muito essa tua vontade de ensinar, porque eu acho que a gente aprende mais quando a gente ensina, sabe? E não só ensinar do ponto de vista acadêmico, né, como eu faço aqui na escola materna, mas até a criação de conteúdos não deixa de ser uma forma de ensinar, de dividir o que a gente sabe. E vou até aproveitar essa oportunidade para dizer assim, hoje a gente vive uma cultura muito perversa, Lau. Eu não sei se você sente isso, mas uma cultura muito perversa de um fisioterapeuta querendo furar o olho do outro, de um querendo puxar o tapete do outro. Eu até quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu. E, gente, tem espaço para todo mundo, sabe? Quando a fisioterapia cresce, todos os fisioterapeutas crescem juntos. Então, que legal te escutar que você quer passar para frente o seu conhecimento, porque eu sei que tem essa coisa boa por trás. Essa questão de querer não só se desenvolver, mas desenvolver seus pacientes, desenvolver a própria profissão. Então, não sei se você sente isso também, essa coisa perversa por trás, assim, dos bastidores. Nossa, assim, eu vejo muito, igual eu estou inserida num hospital muito grande, e não só no hospital, quanto em várias áreas, até às vezes no grupo da sala da faculdade, a gente vê muito isso eu quero que você esteja bem, mas não melhor do que eu, mas ao mesmo tempo você vê profissionais que estão ali te abraçando e querendo te ajudar. Então, pessoas que querem te atrapalhar, ou que não querem que você esteja melhor que ela, a gente vê em todo lugar, independente de onde nós estejamos, mas quando a gente entende que quando um profissional é bem instruído, um profissional sabe exatamente o que ele precisa fazer, o resultado na vida do paciente é muito diferente. E eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer, porque quando a gente entra na área da saúde, a gente precisa ser humano, né? A gente precisa pensar, como eu falei no começo, no paciente como um todo, e não só sobre a sua disfunção. Então, quando a gente passa esse conhecimento para frente, a gente percebe até quando pessoas do meu convívio perguntam sobre a formação da escola materna, eu sempre dou o maior apoio. Às vezes as pessoas me encontram no seu perfil ou no perfil da escola materna e me mandam mensagem, perguntam como foi minha experiência, e eu sempre falo que foi da melhor forma possível, porque eu sei que mais profissionais precisam
do que eu tive, do que você conseguiu passar e todos os outros profissionais que passaram pela escola materna, nas nossas aulas, enfim, consegue ter isso, absorver e ter espaço para todo mundo conseguir ajudar. E uma coisa que eu até esqueci de falar, que na hora que você estava falando eu lembrei, assim que eu comecei a atender nessa área, eu comecei a dar palestra também. Escolas me chamavam para dar palestras em Dia da Mulher, por exemplo. Então, passar esse conhecimento, às vezes, as mulheres não conhecem o mínimo do seu corpo, não conhecem o mínimo da sua capacidade, daquilo que o corpo está preparado para fazer. Então, ver os olhos das mulheres brilhando assim, eu falo que a minha missão de vida é cuidar de mulheres, e tanto no âmbito da fisioterapia, quanto no âmbito de informações que eu consiga passar dentro do meu consultório, no meu atendimento, quanto só em conhecimento que eu possa oferecer. Então, ver as pessoas se descobrindo, conhecendo o seu próprio potencial é muito lindo. Eu sou apaixonada, meus olhos brilham. Eu gosto muito de ser canal de conhecimento, de ser canal de bênção na vida das pessoas. Muita gente percebe isso, muitos pacientes falam isso sobre mim. Então, isso tudo é resultado de uma formação completa, tanto da faculdade quanto da pós-graduação, e é isso que eu quero passar cada vez mais para os meus pacientes, para as pessoas que me escutam, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que me assistem e as pessoas que estão ao meu redor e que têm algum tipo de contato comigo. E é legal isso que você trouxe das palestras, porque também é uma forma de você ser fisioterapeuta. Se você parar para pensar, a educação da paciente como um todo, educar é também uma forma de você conseguir levar os benefícios do que você estuda, do que você prega, né? Então, não necessariamente o benefício da fisioterapia precisa ser passivo, você massageando o períneo, você fazendo exercícios de treinamento muscular pélvico, você prescrevendo exercícios ativos. Não, muitas vezes o conhecimento que você passa também é um trabalho que também tem benefícios para o seu paciente que pode transcender até a teoria, né? Pode transcender, você pode levar outros tipos de conhecimento e isso também ser uma forma de você trabalhar. Então, muito legal isso que você falou das palestras. E até eu queria entender um pouco mais. Hoje você estava conversando comigo que você atende na maior parte das vezes as gestantes, né? E o pós-parto, mas que você também se sente apta para atender outros tipos de disfunções do assoalho pélvico, disfunções de saúde da mulher. E eu queria entender, Lau, se a escola materna foi a única pós que você chegou a fazer, porque hoje você atende esses outros atendimentos de saúde da mulher, e como é que você se sente nesses tipos de atendimento, quais são os outros tipos de atendimento que você faz nessa área, para que as pessoas também consigam entender, caso elas desejem se especializar na fisioterapia obstétrica, que não se limita somente à gestação, né? Sim, foi a única pós que eu fiz. O conhecimento que eu tenho hoje é da época da faculdade, daquilo que eu estudei desde quando eu entendi que era isso que eu queria fazer. E a pós-graduação, principalmente na parte mais íntima ali, as aulas que a gente tem na pós-graduação. Então, disfunções perineais a gente tem tanto em gestantes quanto em mulheres que não estão gestando. Então, hoje, o conhecimento que a escola materna me passou me dá total confiança de atender pacientes que não estão necessariamente grávidas, às vezes têm um interesse de engravidar, às vezes é um pós-parto que gerou uma incontinência urinária, que ficou ali um resquício, às vezes mulheres que nunca nem pensaram em engravidar, conseguir aí absorver o máximo de informações necessárias para eu conseguir atender esse público, não só focado em gestantes, mas também em mulheres no geral, passar esse conhecimento da incontinência urinária, da dor na relação sexual, de desconfortos, enfim, qualquer coisa que esteja envolvida na parte perineal, na parte ali pélvica, eu consigo hoje ter um conhecimento muito positivo e uma segurança muito grande para atender pacientes
Então, a pós-graduação da escola materna foi a única que eu fiz e eu consegui adaptar para as minhas pacientes, para a necessidade das pessoas da minha cidade, assim, para as mulheres em que eu tenho acesso, para conseguir oferecer o melhor para elas, mesmo que elas não estejam grávidas. E Lau, qual foi a parte que você mais gostou da pós? Tipo assim, qual que foi o conteúdo, ou a parte que assim mais você gostou de estudar, assim? Acho que assim, não sei se deu para perceber, mas acredito que sim. Eu sou muito apaixonada pela educação da paciente. A gente tem um módulo, né, na pós-graduação de educação da paciente, e eu sou apaixonada em ensinar, em mostrar, em fazer aquela mulher, aquela gestante entender exatamente como funciona, o porquê que a gente faz aquilo, o porquê daquilo, porquê que aquilo pode acontecer. Então, eu sou muito apaixonada nessa parte de educação da paciente, tudo que eu posso oferecer de conhecimento, eu ofereço. Então, essa parte de educação da paciente e da equipe de apoio também, né, na rede de apoio, do marido, do acompanhante, às vezes da mãe, eu gosto de passar informação para que a gestante, para que a mulher tenha total conhecimento daquilo que a gente está fazendo, daquilo que pode sair como planejado, daquilo que pode não sair como planejado. Então, eu tenho esse amor mais localizado na parte da educação da paciente. Não sei porquê, mas eu desconfiava que era isso. Eu acho Lau, que nem deu para perceber. não, nem um pouquinho. Lau, o tempo voa conversando com você, mas indo para o final, eu tenho a minha última pergunta para você aqui, para a gente encerrar com chave de ouro, esse bate-papo, que é o seguinte: hoje, se você tivesse garantia de que a sua mensagem iria ser ouvida, tá? Você teria a garantia de que as fisioterapeutas que estão nesse momento, assim, encerrando a faculdade, estão com brilho no olho para começar na fisioterapia obstétrica, estão namorando, né, essa possibilidade. Será que eu vou para fisioterapia obstétrica? Poxa, na minha sala só eu quero seguir isso. Será que isso é uma boa área mesmo? Será que eu vou dar conta do investimento? Essas dúvidas que também passaram na tua cabeça lá no começo, como você falou. Se você tivesse conselhos para dar para essa colega fisioterapeuta recém-formada, cogitando a obstetrícia, o que você diria para ela? A primeira coisa que eu falaria é façam, mulheres, façam, porque a gente precisa de profissionais comprometidas, a gente precisa de profissionais que realmente abracem a causa, que entrem na área não somente para ter acesso à sua paciente ali individual, mas acesso a mulheres que estejam em volta. A gente tem essa carência muito grande. Então, é uma área linda, é uma área que brilha os olhos, eu sou apaixonada, e se você tem a dúvida ou aquele desejo ali meio aflorado, você pode ter certeza que você não se arrependerá, porque é uma área belíssima, é uma área que traz assim um retorno muito positivo, e nem estou falando só da parte financeira, mas um retorno pessoal, assim, você olha e você pensa, caramba, eu realmente fiz a diferença aqui, eu realmente sou importante na vida da minha paciente, sou realmente importante na vida dessa família, desse bebê que vai nascer. Então, eu sempre falei que eu sou muito mais do início da vida do que do final. Então, ver ali o milagre da vida acontecendo, ver a gestação, a forma com que ela acontece, a forma com que esse bebê é gerado, e o parto e pós-parto, é uma coisa muito linda de ver e é apaixonante. Então, se eu posso te dar uma dica, venha fazer parte dessa área, que é uma área que a gente precisa muito de profissionais realmente compromissadas e comprometidas com cuidar de mulheres, cuidar de famílias, cuidar de vidas. Tudo bem. Então o investimento compensa. Compensa, com certeza. Esse medo. O medo, ele acho que ele vem em tudo que a gente vai fazer na vida, mas se a gente fosse limitar pelo medo, a gente acaba se estagnando. Então, faça como eu, dê o passo que Deus dá o chão. E aí, um ano depois, você vai estar aqui no podcast com a gente, dividindo a sua história e podendo dizer
o que lá, o que você falou no começo desse podcast? Que hoje... Que hoje eu sou a fisioterapeuta que eu contrataria se eu estivesse grávida. E isso não tem nada que pague, não é sobre ser a melhor fisioterapeuta, tal como a Betina, ser a nova Laureana, é sobre ser a melhor fisioterapeuta que você conseguiria, a ponto de você se sentir tão incrível que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Lau, eu sinto muito orgulho de ter feito parte da tua trajetória, de saber que uma parcela de quem você é hoje tem um pouquinho do nosso dedo. Eu quero que você saiba que a gente sempre vai estar torcendo pelo seu sucesso, porque a gente sabe que as pacientes de Uruaçu, em Goiás, elas são mais sortudas porque a Laureana está lá para cuidar delas. Conta sempre com a gente e acho que é isso. Muito sucesso para você, Lau. Muito obrigada por todo o apoio, por toda a assistência, desde o começo até mais de um ano depois de terminar a pós. Fazer parte dessa família, fazer parte dessa equipe é muito importante para mim, é uma coisa que eu falo com muito orgulho, que eu carrego com muito orgulho, e é isso, só gratidão, só alegria de fazer parte mesmo e de ter tido a coragem de dar o passo quando eu precisei e estar hoje aqui vendo o que eu me tornei, vendo o que eu ainda posso me tornar, vendo o meu potencial é muito bom. Então, muito obrigada, Betina, por abrir essa porta, por dividir o seu conhecimento conosco, com tantas profissionais que têm esse mesmo desejo, esse mesmo amor pela área. Eu fico muito feliz de poder participar e de estar incluída nessa família.